sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Cidade Entrevista. Dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show, dessa maratona de informações com Renata Torres, o Departamento de Jornalismo, a gente segue com o Manhã Cidade, agora o Momento Cidade Entrevista. Nessa série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos aqui da região agreste, de todo o estado de Pernambuco, hoje a gente recebe André Raimundo, prefeito eleito em Cachoeirinha pelo PSDB, com 60,48% dos votos válidos, 8.016 votos contra 5.237 do adversário Léo de Delino, do Republicanos. E para conversar com o prefeito André Raimundo, do PSDB, a nossa bancada está pronta. Cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, nossa entrevistada de hoje, né? O André Raimundo e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia também nosso querido Joseph aqui na técnica, ao lado de Elaine Santos. Bom dia também aqui ao prefeito que já está com a gente. Vamos para Cachoeirinha, né? Hoje cidade importantíssima aqui do Agreste. É uma cidade com muita tradição cultural também, terra do couro, do aço, e com uma política que mexeu com os ânimos aqui do Agreste, uma vitória importante do PSDB, né? Então, sim, vamos saber o futuro de Agrestina agora conversando com o prefeito André. Prefeito, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a gente aqui no Momento Cidade Entrevista. Parabéns pela vitória expressiva com 60,48% dos votos válidos. Bom dia, prefeito André Raimundo. Bom dia, André. Ligue o microfone, agora sim. Bom dia, André, o Xará. Bom dia, Vitória. Bom dia, Marco Aurélio. Pessoal que faz parte da técnica da Rádio Cidade, né? Ouvintes da Rádio Cidade que nos assistem, né, pelas redes sociais ou nos ouvem nesse momento. Tá bom, prazer aqui, né, fazer parte desse ciclo de entrevistas, tá bom? E estou aqui à disposição de vocês para que não tiver ao meu alcance, né, poder responder ao que foi indagado. Prefeito, 60,48% dos votos válidos. O senhor ficou satisfeito com esse resultado? Esperava mais? Como foi a campanha, a pré-campanha? Foi uma campanha judicializada? Enfim, nos faça um resumo da pré-campanha e da campanha em Cachoeirinha. Vamos lá. A princípio, não sei se vocês sabem, mas eu sou vereador reeleito em Cachoeirinha e a princípio eu não seria candidato a prefeito, porque era um desejo de minha mulher, Camila, beijo Mila, que eu não continuasse mais em política e a princípio essa seria a minha decisão, mas circunstâncias outras ocorreram e eu fui, né, convidado a disputar, né, porque o que me foi dito à época, né, meu amigo Júlio Simões foi uma das pessoas que mais me incentivou à época a lançar a candidatura, foi justamente no sentido de que entra, porque querendo ou não, tem uma situação aqui que não pode acontecer. E nesse momento eu lancei a minha pré-candidatura e para minha surpresa, sendo bem franco com vocês, surpresa mesmo, foi abraçada de pronto por uma parte considerável da população. A princípio se dizia que não vai ganhar não porque não vai formar grupo. Graças a Deus a gente formou um grupo muito robusto, não à toa que elegemos 6 vereadores. Aí se dizia, não, mas tem muito tempo. A máquina vai moer, isso é conversa, lá na frente vocês vão ver o que é que vai dar para vocês. Vão nadar e morrer na praia. Bom, estamos aqui. A pré-campanha foi bem difícil, claro, porque querendo ou não, quem está no poder, mesmo que não dispute a reeleição, sejamos francos, não é? É fato que a máquina funcionando por si só já vai beneficiar o candidato, né, do prefeito. Tivemos a eleição em si, né, que foi uma eleição bem difícil para a gente, porque querendo ou não, a gente estava disputando no contexto de um poderio grande financeiro, né, porque querendo ou não, o prefeito é muito bem sucedido,
O pai do vice também é muito bem sucedido, né? Tinha a prefeitura em si. Não era fácil. Né? E assim, um contexto interessante, na história política de Cachoeirinha, de 62, que foi o primeiro prefeito eleito foi meu avô, Euclides Raimundo, até o atual prefeito, só em 2 circunstâncias, 2zinhas, que a oposição venceu. Essa foi a terceira. Ô prefeito, o que é que você acha, né, na sua opinião, qual foi o diferencial para a população acabar escolhendo a sua candidatura, que era de oposição também lá em Cachoeirinha? Vitória, sendo bem franco, eu acho que o que mais ajudou a gente foi um sentimento que existia na população de mudança. A gente percebeu isso pelas pesquisas. E um detalhe importante é que eu me preparei para esse momento. Porque se vocês pegarem as minhas indicações na Câmara, todas têm uma vertente muito clara, sabe, de mudança na estrutura da cidade. Uma coisa interessante, Marco Aurélio, é que, apesar de ser vereador da oposição há 7 anos e 11 meses, o vereador que teve mais indicações que viraram realidade na cidade fui eu, sendo de oposição. Então, o que é que acontece? Essa foi a eleição, Vitória, onde a população estava em que contexto? Me convença. Não era apenas a questão de soltar fogos, estourar champanhe e vamos para a festa. Era um padrão que se tinha, mas nessa eleição específica, como tinha esse desejo de mudança, o que é que a população estava pedindo? Seja para mim, como candidato de oposição, seja para o meu adversário candidato à situação. Me convença. Isso nos ajudou demais. Olha, exatamente nessa linha, né, foi uma eleição, como o senhor diz, né, uma eleição histórica por causa desses fatores, né, de ter sido uma eleição de oposição, que a oposição conseguiu levar. Isso não é muito comum, não só em Cachoeirinha, mas no Brasil todo, a taxa de reeleição é sempre muito alta, né? Mas é o seguinte, dado esse novo, né, esse novo espírito da população, né, de buscar isso, né, atender, me diga qual será então a marca do seu governo? O senhor pretende deixar que tipo de marca nesses 4 anos? Porque se é uma população que está dizendo me convença, agora é uma população que vai querer, obviamente, encontrar aquilo, sabe, feita a concretização, digamos assim, dessas promessas. Mas quais seriam as marcas que o senhor pretende deixar ao final de 4 anos? Dizer assim, ó, ainda que eu não me candidate mais, fiz isso, deixei isso para o povo. Qual seria, prefeito? Vou dividir em 3 situações. Primeira, diálogo franco, reto, com a população em geral. Segundo, e não menos importante, uma questão de que a população de fato tem acesso ao poder. Aí você pode me perguntar, Vitória, mas como assim acesso ao poder? Me exemplifica, com o maior prazer do mundo. A gente vai, por exemplo, na Vila São Sebastião, em Cachoeirinha. A gente vai ouvir a demanda da população lá. A gente não vai poder resolver tudo de uma vez só, mas a gente pergunta à população o que é mais urgente para ser feito. Então isso é dar à população acesso ao poder. Isso é muito importante. Uma coisa também que eu quero deixar uma marca registrada é o seguinte, é que a gente vai lutar incessantemente para que haja esse contexto de empoderamento, onde eu não vou fazer nada só, muito pelo contrário, eu tenho um grupo que nos dá sustentação, tenho uma equipe que está sendo montada, mas eu quero que a população, de alguma forma, entenda a importância dela na concretização desse projeto. Que da pequena à grande obra, eu tenho dito lá sempre, eu vou sempre falar, não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E nesse contexto de haver uma participação maior da população sendo ouvida, sabe, e, inclusive indicando diretrizes para a gente seguir, eu acho que eles vão pegar o gostinho, sabe, de tipo, rapaz, eu estou participando disso ativamente, eu estou fazendo parte disso. Que eu quero que no final do nosso ciclo, que se encerra em 28, a grande realização nossa não serão as obras estruturadoras, sendo bem franco com vocês. Eu acho que vai ser mais do que isso. Vai ser uma população empoderada, sabe, consciente de tipo, caramba, eu fiz parte disso, eu provei desse gostinho, eu quero mais. E eu quero que eles queiram mais mesmo, porque para a gente aumentar a régua de cobrança. Prefeito, como era a sua atuação na Câmara? O senhor disse que antes de disputar a prefeitura, o senhor foi reeleito na Câmara. A sua atuação foi fundamental para o povo, a população de Cachoeirinha, abraçar seu nome na pré-campanha? O senhor falou de muitas indicações, né? Um dos vereadores que mais fez indicações que se tornaram realidade. Quais eram essas indicações? A sua atuação foi fundamental para seu nome surgir? Eu acredito que sim, até porque eu tenho uma pauta que é a seguinte: eu sempre prestava conta no meu mandato no ano da eleição. Podia ser até um erro, mas paciência, eu achava que era justo fazer isso. Vou lhes dar exemplos. Por incrível que pareça, até 2018 o Hospital de Cachoeirinha não tinha gerador de energia. Parece brincadeira, mas era isso que acontecia. E a gente fez uma indicação na Câmara, né, e uma das nossas cobranças foi o seguinte: se alguém chega a falecer
por uma questão de debilidade na estrutura de energia, a indenização que paga é o município. Uma indenização bem cara, até porque vida não se tem preço. Mas se a gente precifica nas jurisprudências, é bem mais caro do que o gerador. Então, que tivéssemos essa responsabilidade, e o prefeito teve. Ele adquiriu o gerador na época o secretário era Silvio Romero, de saudosa memória, e ele entendeu essa responsabilidade. Outro exemplo, a Vila São Sebastião, que é uma das maiores vilas de Cachoeirinha, faltava apenas 5 ruas para ela ter 100% dela calçada. Foi o que eu fiz. Fiz a indicação, ouvi a comunidade e fui conversar com o pessoal da administração. De gente, só faltam 5 ruazinhas. Então, tipo, querendo ou não, tem um argumento para vocês dizer o seguinte, né? 100% da vila foi calçada na nossa gestão. Porque dependendo da maneira que você interpreta, não é? Tipo, não é mentira. Mas, assim, eu não fazia uma oposição de dar murro em mesa, de apontar, eu faço, aconteça, brigar. O quanto pior, melhor, não. Não, muito pelo contrário. Tanto é verdade que dos projetos que o prefeito mandou para a Câmara, eu tenho até um percentual, 93% eu votei a favor. Inclusive, teve até um contexto daquele aumento, que teve aquela celeuma, né, em relação às professoras, na época do Bolsonaro, dos 33%, eu votei contra. Então, eu criei um clima com a classe dos professores. Mas, naquele momento, eu achava justo que o pleito do prefeito fosse atendido. E eu era de oposição. Não fiz barulho em cima disso. Não está direito. Porque, assim, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A criação que meu pai me deu foi de falar com as pessoas, olhando para elas, como eu estou olhando para vocês aqui agora. Entendeu? É uma questão de princípio e de caráter. Sabe? E sou advogado há 17 anos e a advocacia me ensinou muito. E vou lhes dizer o que mais me ensinou. Que os ouvidos, né, e olhos que mais contam são do coração. Saiba ouvir, sabe? Sabe olhar para as pessoas, porque quando você fala, passa a verdade. Muito bem, a gente está conversando com o prefeito eleito em Cachoeirinha, André Raimundo, do PSDB. Vamos rodar a vinheta do WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Os ouvintes podem mandar mensagem para o WhatsApp Cidade, né, professor? Exatamente. E tem gente mandando já, viu, André? O Fernando Silva dizendo, nosso prefeito. O Arivânia Macedo também, nosso prefeito André Raimundo. O Cliviton José ainda está na campanha, 45 neles. O pessoal está animado aqui pelo WhatsApp Cidade, né, mandando mensagem. Pode continuar mandando, que a gente vai lendo todas elas. E pode mandar também para o nosso canal no YouTube. A gente vai fazer um rápido intervalo conversando com o prefeito eleito em Cachoeirinha, André Raimundo, do PSDB. Obteve 60,48% dos votos válidos, um total de 8.016 votos, juntamente com o vice-prefeito eleito, Geraldo de Cabanas. A gente vai fazer um rápido intervalo e depois a gente volta conversando com André Raimundo. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178-7512. Se olha no espelho e não gosta do que vê, que tal uma rotina de autocuidado e assim fazer as pazes com a autoestima? Em Nara Cabeleireira, você encontra uma equipe preparada para te ajudar a refletir o melhor da sua imagem. Por que aceitar menos? Abrace a beleza que você merece.
Na cidade, 11h22. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, conversando com o prefeito eleito em Cachoeirinha, André Raimundo, do PSDB. Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp Cidade e tem também o nosso canal no YouTube. Prefeito, o senhor já foi do Legislativo, disse que enviava muitas indicações que se tornavam, digamos, obras, realidade lá no município. Como é que o senhor faz o balanço da atual gestão do Executivo Municipal em Cachoeirinha, tanto do ponto de vista como cidadão, como vereador que o senhor foi e também como, na verdade, o senhor ainda é? Está exercendo o mandato e também como futuro gestor. Vamos lá, André, o que é que acontece? O prefeito Ivaldo, no primeiro mandato dele, entre 17 e 20, realmente fez um mandato muito bom. Não à toa que se reelegeu facilmente, isso é fato, né? Mas no segundo mandato, foi o que aconteceu. Principalmente nos últimos 2 anos e meio, a gente tem visto claramente, no contexto de tipo, sabe, empurrar com a barriga. Isso é fato. Inclusive, mesmo e essa aprovação que ele tem de 60%, ela está muito calçada em 2 circunstâncias. A primeira gestão dele foi muito exitosa, então tem ainda a memória das pessoas do muito que foi feito na primeira gestão, certo? Querendo ou não, tem a força do ex-prefeito Beto, que tipo, em fevereiro desse ano, nas pesquisas ele tinha 80% dos votos. Ele não quis ser candidato, mas aí, querendo ou não, é uma força ainda que sustenta o prefeito. E é tão verdade isso que, quando a gente levou esse debate para a campanha, ficou muito claro para as pessoas o seguinte, tipo, por mais que elas gostassem do governo do prefeito, um percentual em torno de 60%, mas não, eu quero mudar. Quero mudar porque realmente como está, não está bom. Um detalhe importante, quando a gente projeta para o futuro, infelizmente, a gente tem muito o que fazer em Cachoeirinha. Muito mesmo. Assim, eu falo isso de forma até triste, porque não era para ter sido assim. Vou lhes dar exemplos, né? A gente tem uma assistência social hoje lá, Marco Aurélio, que a gente vai começar do -1. Estou falando sério. É do -1 que a gente vai começar, não é do 0 não. Né? A gente tem uma saúde hoje que tipo, a gente vai começar do 2. A gente tem uma agricultura que vai começar do 0. A gente tem um transporte que vai começar do 0. André, mas... É terra arrasada, prefeito, então, a situação? Veja, é terra arrasada em que contexto? Na falta de empatia e de atendimento à população. Isso é fato. Quem mora em Cachoeirinha sabe. Vou lhes dar exemplos, Vitória. Vamos lá, parte de transportes. No mais das vezes, isso mudou esse ano, porque era de eleição, mas até o ano passado, como é que funcionava? Parteração de terra, não sei se você sabe dessa dinâmica, mas para a gente que é aqui do Agreste, chegou o mês de março, já tem que começar a aração de terra. E tem um prazo para terminar, senão vai dar errado. Sabe como é que funcionava lá? Tipo, a aração de terra era para alguns escolhidos, que, no mais das vezes, estruturavam e aravam as terras de quem tem mais condição, e o pequeno agricultor ficava por último. É sério. Caminhão-pipa mesmo lá, quem mora na zona rural sabe a dificuldade que é pessoas passar 2, 3 meses para receber um caminhão-pipa. Isso é na área de transportes. Na área da assistência social, a gente vê uma celeuma gritante, porque tem contextos lá, Vitória, que, por exemplo, uma pessoa com pouca condição financeira, né, precisa de um suporte de remédio. Sabe o que é que diziam? Você escolhe o remédio ou Bolsa Família. É sério isso. Então, veja, a gente tem que virar essa dinâmica. Não tem condições. Saúde. Nós só temos um distrito em Cachoeirinha, chama-se Cabanas. Lá tem um posto de saúde, André. Mas o posto de saúde de Cabanas, nosso final de semana, fecha. Oi? Como é que isso tem sentido? Vamos lá, vou pegar uma coisa boba. Não é nada incomum um agricultor, de repente, ter um acidente com espinho. É uma coisa boba, mas demanda de um certo atendimento médico, né? Você não vai lá tirar o espinho por si só. Aí o que é que faz? Se for final de semana, tem que ir para Cachoeirinha. Gente. E outra, Cabanas é o nosso único distrito e tem um detalhe, não é só Cabanas. O entorno de Cabanas também tem a zona rural. Então a gente fala de algo em torno de 2.500 a 3.000 pessoas. A zona rural é grande? Não, é pequena a zona rural de Cachoeirinha. Assim, o município de Cachoeirinha territorialmente não é tão grande. Mas a zona rural de Cachoeirinha hoje tem em torno de 4 a 4.500 habitantes. Só Cabanas tem em torno de 2.500 a 3.000 Cabanas e o entorno da zona rural.
Então precisa fazer um atendimento adequado a essa pessoal, né? Seguramente. Veja que coisa interessante. Tacaembó recebe muito menos recursos que Cachoeirinha, na ordem de 15 milhões de reais, a menos. E tem 3 distritos, Riacho Fechado, Igrejinha e Melancia. E os 3 distritos têm mais estrutura do que o de Cabanas. Como é que pode? Vai ser um pleito do senhor a criação de possivelmente algum distrito, enfim? Não. O pleito meu, na verdade, é olhar com mais carinho para o distrito de Cabanas. Por exemplo, posto de saúde tem que funcionar. Eu sou prefeito eleito, mas eu tenho que despachar em Cabanas também. Qual o problema de eu ir lá? No caso, prefeito, falta aquela agência mais local ali, naquele distrito. Com certeza. E uma das maiores reclamações do cidadão cachoeirense que reside em Cabanas é a ausência do prefeito. Não sem razão. Não sem razão. Uma coisa interessante é que a gente vê hoje, por exemplo, o município de Cupira. Prefeito Zé Maria, grande abraço, meu amigo. É exemplo de administração. Gente, olha o que está acontecendo em Cupira. Tem um Compaz em Recife, em Cupira tem um Convida. É uma espécie de Compaz, gente, é em Cupira. Eu não estou falando de Caruaru. Caruaru não tem. Petrolina não tem. Tá entendendo? Garanhuns não tem. Gente, o município do Porto de Cachoeirinha. Isso é o que, gente? Gestão. Uma coisa interessante que está acontecendo em Cupira. Lá tem 4 escolas particulares, só tem 2. Por quê? O aluno que estudava nessa rede privada foi estudar onde? Na pública. Melhorou a qualidade. Inclusive recebemos Eduardo Lira, prefeito aqui. Ele falou exatamente essa isso. semana, o prefeito eleito agora, Sim. né, apoiado por Zé Maria também. Olha, eu vou até aproveitar para perguntar, para montar essa estrutura toda, o senhor vai precisar, primeiro, de ver como é que está a gestão agora. Como o senhor é oposição, eu tenho que lhe perguntar sobre a transição. Primeiro, o prefeito atual ligou para o senhor. Segundo, tem feito, ele começou a fazer a transição, porque a transição é uma questão é uma questão legal também, inclusive, né? Então, ele indicou as pessoas que vão observar as contas, o senhor do seu lado também. Como anda a questão da transição para o senhor poder pegar o governo e tocar ele a partir de 1 de janeiro? Sendo bem franco com você, nada bem. Assim, ele ligou para mim, e tipo, é uma transição que é assim, parece mentira, mas, gente, a gente está em 2024. A gente não está falando de uma política de 30, 40 anos atrás, que tinha muito esse contexto de tipo, vou deixar aqui terra arrasada para o outro não fazer nada. Para começar essa história não pode fazer, né? Tem os impedimentos legais. E tipo, no que você faz uma transição de forma atabalhoada, que é o que está acontecendo hoje em Cachoeirinha, porque não há tipo um contexto da entrega dos documentos a contento no tempo certo, é um problema. Um exemplo, André. Se a gente tem 15 dias para você me entregar a documentação, se eu te peço 10 itens, você já conseguiu 4, por que você não me envia? Não, vou esperar um 10º minuto do 15º dia para você analisar, para depois você ver, para depois você me indicar o que é que você quer mais de documento. Ganhar tempo. Só tem um problema. Sendo bem franco com vocês. Tem uma coisa chamada contabilidade. O dinheiro entra, o dinheiro sai. Isso é, tipo, beleza, quando a gente tomar posse ano que vem, eu vou ter acesso, gente. E, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, eu fiz... e reitero o pedido ao prefeito aqui. Prefeito, escute seus advogados, pelo amor de Deus. Não vá ouvir conversa de certo tipo de assecla, não, que você vai se dar mal. Prefeito, desse ponto de vista, prefeito André Raimundo, o senhor que ainda está na Câmara Municipal como vereador, já chegaram as contas do atual prefeito? Elas foram aprovadas, foram rejeitadas, enviadas pelo Tribunal de Contas de Pernambuco? Já foram avaliadas algumas contas? 5. Todas foram aprovação com ressalva e tem uma dinâmica na Câmara, inclusive eu tenho esse cuidado também de analisar essas contas, porque assim, tecnicamente, né, se o Tribunal de Contas está nos aparelhando para dizer que a conta merece ser aprovada, tipo, a Câmara tem uma tradição de seguir, inclusive quando o Tribunal determina reprovação, também se reprova. E a gente não tem nenhum tipo de senão em relação a isso. Só que ainda faltam 3 contas, né, para serem julgadas e tem mais. Veja, não vai conseguir... deter o nosso impulso de fazer as coisas acontecerem em Cachoeirinha. Isso é besteira. Até porque o que é que vai acontecer? Se continuar assim, eu vou fazer a doutora interna. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu já estou conversando com a nossa contabilidade, que é para o quê? O expediente funciona normalmente de 7 às 1, quando for na parte da tarde, a auditoria funciona. A administração vai funcionar normalmente. E na parte da tarde, na noite, a auditoria interna. Não tem problema nenhum. Então, eu não entendo, assim, juro a vocês, assim, gente, não tem sentido. Gente, veja, hoje é tudo digitalizado, não tem jeito, não. Veja, no passado, bem distante, né, se podia realmente causar um transtorno para o gestor que fosse tomar posse. Hoje, é praticamente impossível, sejamos francos. Então, eu estou me utilizando aqui da Rádio Cidade para fazer o pleito ao prefeito. Escute seu jurídico,
Não vai ouvir certo tipo de assecla, não. Porque esse daí é o primeiro a correr quando a coisa começa a virar. Ainda desse ponto de vista, prefeito André Raimundo, prefeito eleito, como é que estão as finanças da prefeitura e também a relação com o CALC? Está funcionando normalmente? Estão bem? Já que o senhor é vereador, também tem acesso a esses relatórios? Não, está tranquilo, certo? Em relação à questão do CALC. Em relação às finanças, estou sendo bem franco com vocês. A gente vai experimentar em Cachoeira ano que vem uma coisa que nunca se experimentou, em momento algum, que chama-se governança. Inclusive lá nós teremos a nossa CEPLA, que é a Secretaria de Planejamento e Governança, para a gente ter metas a serem cumpridas por todas as secretarias que estarão vinculadas a ela, certo? Para que a gente faça a coisa funcionar. E um detalhe importante, quando a gente fala em gestão, vou lhes dar exemplos bem claros aqui. Cupira. O orçamento de Cupira Educação em 2021 era 18 milhões, esse ano é 44. Então veja, existe um caminho para seguir. Existe um contexto de gestão que tem recurso para vir. Uma coisa que a gente vê claramente, eu tenho visto de forma muito clara, Vitória, é o seguinte. Principalmente para municípios de pequeno e médio porte, que são a regra no Brasil, municípios de até 50 mil habitantes, tem muito dinheiro em Brasília. Agora você tem que ter um projeto decente, tem um projeto com começo, meio e fim, e tem que realizá-lo. Em todas as áreas. Vou dar a vocês um exemplo claro. A gente tem um contexto forte ainda na questão de queijo e carne de sol. Como é que até hoje a gente nunca fez, certo, uma parceria, não é, técnico-administrativo com a Embrapa? Está lá. Tem um de Recife, está aqui na nossa mão. Gente, o centro-oeste do Brasil hoje é uma potência no agronegócio, mas na década de 70 não era. A Embrapa, por meio de tecnologia, conseguiu, né, geneticamente modificar o contexto da soja e hoje, olha ali, Mato Grosso do Sul, Goiás, gente, está aqui, em Recife, unidade na nossa mão e a gente não usa, sabe? Isso é governança. Ô, prefeito, inclusive o senhor acha que a sua experiência, né, como vereador, vai ajudar o senhor a botar essas contas em ordem, na verdade, lá na prefeitura? Seguramente, porque assim, uma coisa até que eu vejo com muita clareza, eu até fui candidato a prefeito há 12 anos atrás, não logrei êxito, e uma coisa que eu observo claramente é que a experiência no legislativo me deu uma dinâmica bem diferente. Em que sentido? Da gente olhar com devido zelo para o trabalho do vereador, inclusive, né, tipo, eu vou ser um parceiro dos vereadores, seja de situação ou de oposição. Evidentemente não seria hipócrita com ninguém aqui, nem com nossos ouvintes, de não dizer que não daria uma estrutura maior para os vereadores de situação. Quem disser isso está mentindo. Mas, tipo, os vereadores de oposição que tiverem ideias boas, a gente vai colocar em prática, sim, inclusive dar o devido crédito, que é o justo. Em relação a essa questão da vereança, ela me ajudou demais, porque a gente vê hoje a dinâmica do orçamento, como ela funciona. Sabe, isso é muito importante. E uma coisa interessante é que eu quero fazer em Cachoeira diferente. Eu quero todo ano prestar contas. Todo final de ano, terminou o ano fiscal, presta contas para a população. Para saber quanto entrou, quanto saiu, onde investimos, entendeu? Onde iremos investir. Vamos perguntar duas coisas, prefeito. Uma é a estrutura de primeiro escalão, a outra é o cuidado com os escalões menores. Então, na estrutura de primeiro escalão o senhor já falou que vai criar a CEPLAG, ou seja, uma secretaria. O senhor vai fazer uma reforma administrativa em relação ao desenho atual das secretarias, criando novas secretarias, instigando alguma. Qual é o desenho que o senhor quer implementar? A segunda pergunta dentro dela e o cuidado com os servidores, né, com aquele pessoa que está lá na ponta, desde o porteiro do colégio até o médico no posto de saúde, né, passando todo mundo aí. Qual a sua relação com que o senhor quer estabelecer com os servidores públicos também? Vamos lá. A gente vai fazer essa reforma administrativa, na verdade ela já está começando a ser engendrada, né, para que a gente já proponha no início de janeiro, né, a gente vai solicitar que haja uma reunião extraordinária na Câmara, justamente para que a gente deixe de ter secretarias adjuntas e diretorias, não faz sentido. A gente vai passar a ter secretarias executivas, para poder justamente dar um plus financeiro ao secretário executivo e até o próprio secretário, certo? Para que ele... Tem que haver um incentivo financeiro, isso é óbvio, não é? E um detalhe importante é que, nesse contexto, há o servidor público também, não é? Servidores públicos que serão aproveitados, evidentemente, nos cargos comissionados. Há também um contexto de muita franqueza, certo? Que eu quero tratar com muita franqueza a nossa relação com o servidor público, certo? Por quê? Porque nem sempre a gente pode dar sim. Mas, nos contextos que a gente der ou não, a gente vai justificar o porquê. Mas o mais importante é que eu quero muito que a gente faça uma força-tarefa no contexto de atender bem as pessoas. Sabe, eu vou prezar muito por isso, porque assim, André, o cidadão cachoeirense, não importa a circunstância ou a repartição pública que ele vai lá pedir uma informação, um auxílio, bom dia, boa tarde, está precisando de alguma coisa, sabe? Parece coisa boba, mas não é.
sabe? Assim, você tratar de forma humanizada as pessoas não é um detalhe importante, né? Sejamos francos, né? Você falou em servidor público. Eu estou servidor público, né? Como vereador, estarei servidor público quando que vem como prefeito, mas quem mantém aquela estrutura toda, quem é? É o povo. Assim, há quem trate essa forma de abordagem, né, como sendo uma coisa meio piegas, sabe? Tipo, eu quero ver na hora que você está. Podem aguardar, sabe? Eu vou pesar muito nesse contexto porque, veja, eu vejo isso muito no judiciário, né? Tipo, às vezes, tipo, um contexto onde a pessoa se sente muito, sabe, encolhida, com receio até de falar. Um governo mais participativo, no caso, né? Junto à população. Seguramente. E eu não quero que as pessoas me chamem de senhor, de doutor. Não quero. Me chamem de André. Perfeito. Quando o senhor disse que vai dar um plus aos secretários e também criar a secretaria executiva, e quando o senhor fala de uma parceria, provável parceria com a Embrapa, existe a Secretaria de Agricultura, Pecuária, a pergunta pela sua fala, parece que o senhor vai prezar também por alguns cargos técnicos. Essa, talvez, reforma, o senhor vai usar mais cargos técnicos ou também técnicos e políticos? O que é que o senhor pretende? Sendo bem franco, eu quero fazer um misto, sabe? No primeiro escalão, certo? A gente vai ter cargos técnicos, certo? Na Secretaria Executiva também, certo? Mas a gente vai ter um suporte na própria Secretaria para que a gente tenha esse cuidado, certo? No tratamento com as pessoas. Porque, assim, por mais que você seja gestor, certo? Mas você tem que entender que lá na ponta, um exemplo, você é secretário de saúde, ok, você é gestor, tudo certo. Mas você tem que entender que tem postos de saúde, que tem UBS, que tem hospital, e as pessoas precisam ser bem atendidas. Você precisa ouvir o clamor da população. Eu sei que nesse momento pode dar um sim, eu sei disso, eu sou consciente disso, mas veja, às vezes a pessoa, quando você recebe um não momentâneo, mas você sabe dar um não, a pessoa se sente satisfeita. Ou seja, é o tratamento, o trato, o jeito de falar e a questão de como tentar encontrar o melhor serviço para entregar à população. Vou dar você um exemplo. Bobo, mas é um exemplo do que a gente quer fazer em Cachoeirinha. Eu vou atender todos os dias no gabinete. O atual prefeito, ele tem um misto de atender no gabinete, ou na Secretaria de Saúde, ou na Secretaria de Educação. Não, eu vou atender no gabinete do prefeito. E todos os dias que eu estiver lá, chegou qualquer pessoa, não importa a condição ou classe social, não importa. Bom dia. Já se alimentou hoje, quer um copo d'água? Sirva. Porque tem gente realmente que tem pouca condição que não se alimentou. Custa você oferecer um sanduíche a essa pessoa, um copo de suco? Pelo amor de Deus. E assim, não é um contexto, Vitória, de você tentar convencer a pessoa que você é bonzinho porque ofereceu um lanche. Pelo amor de Deus, é óbvio que não. Né? O mais importante é o atendimento dela comigo. Mas eu quero que do começo ao fim do atendimento ela se sinta, sabe, bem acolhida. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, conversando com o prefeito eleito em Cachoeirinha, André Raimundo, do PSDB. Próximo bloco, a gente vai entrar nessa questão política. Como é que está a relação dele com a governadora Raquel Lira, do PSDB, que inclusive pode deixar o partido e ir para o PSD. Isso é um problema para ele? A gente vai ouvir após o intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178-7512.
Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. A Cidade FM 99.7 apresenta o jornalismo no início da noite que você precisa, com o nome que você confia. Nessa segunda-feira, dia 4 de novembro, estreia do programa Frente a Frente com Magno Martins. Notícias, análises e debates sobre os temas que realmente importam. Magno Martins traz seu estilo único e profissionalismo para as ondas da Cidade FM. Frente a Frente com Magno Martins. Segunda-feira, 4 de novembro, às 6 da noite, na Cidade FM. Muito mais que rádio. Pronto para votar. Justificativa de ausência. Se estiver em outra cidade bem no dia da eleição, justifique pelo e-título e resolva a situação. Não tem e-título? Procure um local de votação ou de justificativa. Não justificou no dia? Você tem até 60 dias para fazer isso. O motivo da ausência deve ser comprovado. E quem está fora do país também pode justificar pelo e-título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quer ganhar uma TV 40 polegadas? O Sismuc Regional, Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru e Região Agreste Central de Pernambuco, pensando no melhor para os servidores, deu início à campanha de recadastramento dos associados ou para quem deseja se filiar. Faça o seu recadastramento ou filie-se ao Sismuc até o dia 20 de dezembro. Preencha o cupom e você concorrerá a uma TV de 40 polegadas. O sorteio será dia 23 de dezembro. Sismuc Regional, Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau, 3723-6542. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na cidade, 11h45. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, conversando com o prefeito eleito em Cachoeirinha, André Raimundo, do PSDB. Prefeito, o senhor é do PSDB, Ninho Tucano, a governadora é do mesmo partido, só que essa semana a gente se deparou com a notícia que Raquel Lira deve deixar o PSDB para ir para o PSD. Isso é ruim, preocupa? O senhor pensa em mudar de partido mais à frente? Como é que essa notícia chegou para o senhor? André, assim, não nos foi comunicado nada, né? Inclusive a gente teve uma reunião com o Fred Loy faz 15 dias. Acredito que eles vão nos comunicar alguma coisa nesse contexto, se de fato ela vai sair para o PSD, mas pelo perfil da própria Raquel, tipo, a interferência vai ser nenhuma, porque assim, né, tipo, o que ela tem demonstrado a gente é um caráter de tipo, ó, eu vou ajudar, tem projeto bom, assim, é bom para a cidade, eu mando, sabe? Então, a mudança de partido, se ela vier a ocorrer, eu acredito que não vai interferir nada na nossa relação, não. E, querendo ou não, a permanência ou não no partido é um contexto de, tipo, que envolve o grupo, né? A gente vai conversar com ela também, né? Para saber qual a diretriz que eles vão passar para a gente, né?
Prefeito, o senhor falou em recursos para Cachoeirinha, falou até de Itacaimbo aqui, fazer algumas comparações, né, durante a entrevista, e me ocorreu de lhe perguntar a respeito dos apoios. O senhor, já ficou claro que o senhor não vai ficar esperando apenas o FPM, vai buscar realmente recursos extras. Eu pergunto, a parceria com a governadora, inclusive é do seu partido, por hora, então, beleza. Mas eu quero saber, quem são os seus estaduais, se eles estão buscando recursos para a sua cidade, e os seus federais, porque o senhor falou em projetos em Brasília, levar projeto para lá, e é verdade. Se chegar com bons projetos, é muito possível conseguir recursos, até pela questão legal, não só de governo, não. Então, me diga, quais são os políticos que o senhor vai buscar, né, esses parceiros, para buscar recursos para a Cachoeirinha, e já tem algum tipo de projeto? Não, quero projeto nessa área, botar emenda em tal lugar, enfim, como é que está essa situação? Vamos lá. O nosso estadual Joãozinho Tenório, né, líder do governo na Assembleia, já está nos ajudando demais, muito mesmo. Inclusive, né, a gente tem uma reunião com ele semana que vem, né, para a questão de cabalar recursos para a Cachoeirinha. Nosso federal é Felipe Carreiras. Para vocês terem uma noção, em São Bento do Una, Bateté se reelegeu. Mas em 2022, o deputado dele era Raul Henri. Com a estruturação que Bateté fez na sua gestão nos 2 últimos anos, por meio das emendas que Carreiras mandou para lá, ele se reelegeu. Fábio Aragão, né, inclusive, foi uma das pessoas que me incentivou a fechar essa parceria com o Felipe Carreiras. É um exemplo também aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Né, Santa Cruz era um município onde historicamente tinham 3 grupos políticos bem alinhados, né, tipo, bem rivalizados, e hoje aconteceu algo com o fato inédito, né? O prefeito com chances enormes de se reeleger, não é candidato, apoia o vice e ganha folgadamente. Uma coisa interessante, né, que muitas das vezes os prefeitos não pensam. Senador, nós temos 3 em Pernambuco. Fernando Dueire, Humberto Costa, Tereza Leitão. Eu vou conversar com os 3. Inclusive, Humberto Costa, a gente fez campanha para ele em 2014 em Cachoeirinha. Então, tipo, a gente tem um contexto, sabe, de bater nas suas portas. Mas uma coisa interessante é que, por exemplo, no caso do federal, as portas se abrem em Brasília. De que maneira? Não só pelas emendas que ele manda para Cachoeirinha, por exemplo, mas pelos bons projetos. Foi uma coisa até que o Felipe passou para a gente, André. Por mais que eu mande recursos para vocês, entendam uma coisa. Se você trouxer bons projetos, se você tiver boas consultorias, o dinheiro chega. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O que é 10 milhões de reais para Caruaru? Pouco, né? Pouco. Mas para Cachoeirinha, é muita coisa. Tipo, Cachoeirinha, 10 milhões de reais, em Caruaru, 10 milhões de reais, você interfere em alguma coisa na Coab. E olhe. Mas para Cachoeirinha, eu faço um projeto bem consistente de saneamento. Entenderam a questão? O que é pouco para municípios de médio e grande porte, para a gente, é muita coisa. Prefeito, o senhor disse que pelo fato de ser do Legislativo, estar como vereador ainda até dezembro, vai dar uma atenção aos vereadores, né? O senhor fez 6 de 11. Para a matéria financeira precisa de 8, né? No mínimo 8. O senhor pretende conversar com algum adversário que não foi eleito na sua base, para, se não trazer, mas pelo menos fazer essa maioria de 2/3, né, para votar alguma matéria financeira, enfim? Ou o senhor pretende fazer, contrair algum financiamento, enfim, Finisa, para fazer algum projeto lá em Cachoeirinha? É assim, na verdade, lá em Cachoeirinha, no orçamento, é maioria simples, lá pelo regimento interno. Então, a gente com 6 votos já consegue aprovar. Já consegue? Já consegue aprovar. Evidentemente, a gente está conversando com vereadores de oposição, certo? Mas uma coisa importante que eu estou deixando bem claro para o nosso grupo é o seguinte: a gente vai oferecer ao vereador que queira participar do nosso grupo trabalho. Deixei bem claro isso, tipo... existe um contexto, né, tipo, de muito antigamente, mas em alguns municípios ainda permanece isso, de tipo de, vamos lá, determinado vereador tem não sei quantos empregos, né, e tipo, o pessoal vai lá, dá o expediente e volta para casa. Não, no nosso caso não. Sim, vai ter trabalho, certo? A pessoa tem que estar no contexto da gestão, tem que produzir. E uma coisa interessante, que eu fiz uma parceria com os vereadores em que sentido, eu disse a eles, acreditem em mim, no contexto de trabalho que a gente vai fazer, e eu quero que vocês tenham acesso a esse contexto de administração nova que virá em Cachoeirinha, eu garanto a vocês que vocês se reelegem facilmente com bem menos recursos. Por quê? A população vai ver um trabalho de vereador voltado na comunidade. Ele vai fazer indicações, aquelas indicações virarão realidade, ele vai ter o louro, ele vai ter o crédito do trabalho que ele fez junto à comunidade. É claro que a população não vai dar as costas a um trabalho desse. Muito pelo contrário, sabe? A gente tem esse cuidado.
sabe? Em relação à questão de empréstimo via Finis, a princípio eu não tenho interesse não, muito pelo contrário, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, porque veja, está virando meio que uma verve, né, principalmente nas cidades de maior porte, tocar a gestão com empréstimo, mas tem um problema natural, que é o seguinte, uma hora eu não consigo mais ter empréstimo, como é que vai administrar? Então, a gente tem que organizar as finanças para não depender. E se você, sabe, em remotíssima hipótese, você for atrás de um empréstimo desse, Vitória, tem que ser uma coisa realmente muito importante para aquela coisa localizada. Olha, tem muita gente mandando mensagem, fazer aqui a leitura pelo WhatsApp, também pelo nosso YouTube, né, a audiência bombando, muita gente de Cachoeirinha por aqui. E a Socorro Lopes diz o seguinte: chega logo janeiro, meu prefeito quer trabalhar. O Nicolas diz também que o prefeito está pronto e não vê a hora de chegar a janeiro. Também a Sueli Calado, meu prefeito André Raimundo, eu e minha família te amamos muito. Janaína Carla diz que o senhor é preparado. Né? Tem gente aqui, a Érica Rubenita diz, aí não dá entrevista, aí dá aula de inteligência. O pessoal está super animado com o senhor. E tem o Ademir Laurentino que faz uma pergunta. Bom dia a todos os ouvintes. Senhor prefeito, Cachoeirinha clama por emprego. O polo de confecções da Agreste vai estar no seu governo? Vamos lá. Veja que coisa interessante. A princípio se imaginou fazer o polo, né, voltado para o couro e para o aço. Só que desapropriar o terreno, qual foi o problema? Hoje o que o município paga 30% da obra. Porque demorou-se demais para poder se imaginar e tirar do papel essa obra que nem sai do papel. Continua só na boa vontade. Então o que é que acontece? O que é que eu tenho dito das pessoas em Cachoeirinha de forma muito clara? A gente precisa estruturar o couro e o aço. Vejam que coisa interessante. Por favor, façam essa pesquisa. Vão em Recife e abordem 10 pessoas na rua em Recife. Conhece Cachoeirinha? 5 vão dizer, não. Onde é? E 5 vão dizer, conheço. É a terra do queijo, a carne e sol. Tá entendendo? Gente, toda vaquejada, sem exceção, Vitória, qualquer vaquejador pega de boi nesse Brasilzão de nosso Deus, tem um arreio, tem uma cela de Cachoeirinha. Mas qual o problema? Cachoeirinha não é conhecida. Falta comunicação, né? Sim, e outra coisa interessante, como é que a gente... Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu diz isso muito aos artesãos nas nossas discussões. Nós somos uma cidade chamada Cachoeirinha, numa região chamada Agreste, de um estado chamado Pernambuco, que faz parte de uma região chamada Nordeste, de um país chamado Brasil, que faz parte do continente chamado América do Sul, que faz parte do planeta Terra. Gente, como é que a nossa arte não é conhecida mundialmente? Um detalhe importante, lá fora, o que é feito de forma manual se paga bem. Só que a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam a nossa arte. Vou lhes dar exemplos. Vamos lá, a polícia montada tem no mundo todo. Mas por que não a polícia montada não tem uma cela feita por Cachoeirinha? De forma manual. Então o senhor vai trabalhar mais nessa divulgação do que é feito em Cachoeirinha, que até hoje não foi feita muito bem para que mais pessoas conhecessem, no caso, né? Como resolver esse problema? Simples. O que é que acontece? A gente precisa fazer com que... Imagina aqui uma pirâmide, André, certo? A, B, C, certo? Nessa pirâmide, o que é que acontece? O C, que é o grosso da população, de 10 a 12 mil pessoas, a renda delas não é tão alta. Por quê? Elas não têm alternativa de venda. O artesão, no mais das vezes, ou ele tem a sua pequena tenda que fornece a um cara que viaja, certo? Ou ele vai tentar vender na feira e se não vender, vai tentar vender de qualquer jeito. O que é que a gente quer fazer? Por meio da exportação, ele tem uma renda que lhe dê condições de sustentar preço. Exemplo, se eu produzo, certo, 10 celas, certo? E ela me custa 100. Eu tento vender a 130 e não consigo, mas espera aí, se eu consigo exportar, vou ter uma renda aqui extra de R$ 1.000, R$ 1.500. O que é que você vai fazer? Opa, meu mês já foi. Então, as celas que sobraram, ou você me paga 130, 140, eu não vendo. No próximo mês eu exporto. Então, vai forçar a aumentar o preço da cela. E o que é que acontece? A renda média do cachoeirense aumentando, vamos dar um exemplo aqui básico. 12 mil pessoas. Se a gente aumentar em R$300 essa média, a gente está falando de 3 milhões e 600 milhões de reais para ser injetado onde? No comércio local. Porque a questão de emprego em Cachoeirinha ela vai se resolver nessa maneira. Melhoria de renda do artesão, que é a base, a massa hoje de trabalho e mão de obra em Cachoeirinha, certo? Mas ele, tendo mais renda, ele vai consumir mais no comércio. O que é que vai acontecer com o comércio aumentando? Um exemplo, Marco Aurélio tem uma padaria. Tudo certo. Nós temos aqui 10 artesãos que compram na padaria Marco Aurélio, mas eles têm mais renda, eles vão comprar mais. Então ele vai precisar de quê? De uma pessoa para trabalhar. Apareceu uma oportunidade para quê? Para André. André não tinha renda nenhuma, não consome, mas passou a ganhar, por exemplo, R$700 na padaria de Marco Aurélio. Vai comprar na tua farmácia.
Entendeu? E a roda da economia girando... Você tem uma circulação. Sim, porque aí o que é que acontece? Um dos maiores empregadores em Cachoeirinha tem que ser o comércio e os serviços. A gente tem que acordar para essa realidade. Porém, para que isso se torne uma realidade concreta e pujante, a renda do cachoeirense tem que aumentar. Um exemplo, Vitória. Muitos jovens em Cachoeirinha se formam nos mais variados cursos. Porém, um exemplo, fisioterapia. Não dá para você cobrar em Cachoeirinha com a renda média que a gente tem hoje, certo? Uma consulta e uma sessão de fisioterapia. As pessoas não têm condição de pagar. Então, o que acontece com esse jovem estudante que se formou? Vai embora do Cachoeirinha. Mas, se a gente aumentar a renda média da população, opa, apareceu aqui teu cliente. Então, a gente vai conseguir segurar esse jovem. O senhor vai tentar exportar, então, de alguma forma, incentivar para que a produção de cachoeirinha para vários estados e até mesmo para outros países? Seguramente. E uma coisa importante, não só isso. A gente vai fazer em Cachoeirinha a exposição do Couro do Aço. Para quê? Para que a cidade seja conhecida. Outra coisa importante, a gente quer fazer lá um parque de exposições. Por quê? Nós temos hoje, segunda ou terceira feira do estado em termos de movimento, feira de animais. A feira é totalmente desorganizada. E a culpa não é das pessoas lá, a culpa é da gestão. Se a gente levar a feira de animais para o parque de exposições, nós teremos negócios sendo gerados lá toda santa semana. Né? E com a exposição acontecendo de forma anual, é um plus para a gente, porque o grande artista que vier tocar, beleza, ele é um chamariz para a população vir para Cachoeirinha e conhecer nossa cidade. Ou seja, olha, o senhor falou em Cupira, e lá também o Zé Marinha criou uma exposição agro, e Eduardo Lira disse que já vai continuar, né, nessa nova gestão dele. Então, eu queria perguntar o seguinte, além dessa questão do senhor colocar essa exposição, para colocar Cachoeirinha no mapa, é isso que está claro, né? As pessoas associarem o produto de Cachoeirinha à cidade de Cachoeirinha. O senhor vai pensar na Impetur também, de qualquer modo, a Impetur, que é aquela agência do Estado, sim, para turismo? Impetur no Estado e Apex em Brasília, com certeza. Olha, eu vou dar a vocês um exemplo bem claro. Vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Vamos lá, Vitória mesmo. Vitória, tá com o telefone aí, não tá? Uhum. Pronto, me faça um favor. Pesquisa aí no Google, coloque Cachoeirinha, mas não coloque Estado. Faça a pesquisa e me diga... Eita, será que vai dar Rio Grande do Sul, prefeito? Eu já fiz essa pesquisa. Vai dar Rio Grande do Sul? Vai dar município do Rio Grande do Sul. O que é que acontece? O nosso projeto ele é bem ousado. O que é que a gente quer? Que em não tanto tempo, quando você fizer essa pesquisa, a cachoeira que vai aparecer não é a gaúcha, é a pernambucana. Porque quanto mais pesquisa as pessoas fizerem em relação à cachoeira, vai ver o quê? O nosso produto está sendo conhecido. Conhecido do jeito certo, que é tipo... Coriaço, Cachoeirinha, onde é? Pernambuco. Você não pensa que poderia, inclusive no futuro, agregar talvez Cachoeirinha do Norte, como tem São Caetano do Sul, como tem lá em Taquaritinga, lá em São Paulo, Taquaritinga do Norte, enfim, o senhor vai tentar mudar isso através de turismo? Sendo bem franco com você, é um projeto ousado, eu tenho consciência disso, mas no que a gente deixa Cachoeirinha, ponto. Cachoeirinha. E as pessoas, nas pesquisas no Google, começam a pesquisar Cachoeirinha de Pernambuco, quer dizer o quê? O Coriaço está se tornando conhecido de que forma? É Cachoeirinha. É a Cachoeirinha pernambucana, onde eu sei que eu vou comprar arreio e cela do jeito bom, da cela de menor qualidade, da cela de maior qualidade. Entendeu? Porque nesse contexto aí a gente vai ter uma diretriz de ter aparecido para o Brasil e para o mundo de forma bem distinta. E o melhor de tudo, né, fazendo com que a base da pirâmide ascenda socialmente. Porque se isso não acontecer, não tem saída. Olha, duas perguntas. Rebeca Silva diz, meu prefeito, falta muito para janeiro? E não é só ela, muita gente perguntando isso. E o Deusinho Mota, aqui de Caruaru, presidente da Associação de Moradores do Caiucá, manda bom dia para o senhor, parabeniza por sua vitória, mas lhe faz uma pergunta. O senhor é do grupo de Beto de Tota ou não? Esse é o Deusinho Mota aqui de Caruaru lhe perguntando. Já fui do grupo de Beto de Tota, meu amigo, inclusive um abraço, Beto, certo? No caso, a gente passei a não fazer mais parte do grupo de Beto desde 2012, né? Nós caminhamos em lados opostos, mas a amizade seguramente permanece. E eu fico muito feliz em ter a amizade dele, meu amigo, pessoal. A Patrícia, para terminar, ela pergunta se é a sua relação com o Débora Almeida, que ela disse que o senhor já o apoiou. Como é que fica essa relação com o Débora, que é inclusive do seu partido? Não, relação, na realidade, a gente, politicamente, a gente está caminhando em lados opostos, né? Ela tem uma forma de enxergar a vida e ver a política, eu tenho outra. Então, nesse contexto, né, cada um caminha e boa sorte para ela na caminhada dela política.
Abraçar Catatal, que tá em todas, né? Sempre. Sempre. Chegou aqui com 2 amigos, enfim. São gêmeos? Não, né? Muito bem. Agradecer a entrevista aqui do prefeito André Raimundo, do PSDB de Cachoeirinha, que obteve 60,48% dos votos válidos, 8.016 votos. Prefeito, muitos assuntos interessantes nessa entrevista, a gente conhecendo mais o contexto, os seus projetos. Muito obrigado pela entrevista, boa sorte na gestão e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a vocês, tá bom, pela participação, pelas perguntas. A câmera que eu falo pro povo Cachoeirinha é aquela ali. Isso. Falar com você, amiga cachoeirense, tá bom, que muito obrigado pela confiança depositada. E lembra o que a gente falava do instinto coletivo, né, que tem que surgir em todos nós. Graças a Deus ele surgiu durante a campanha, né, que a gente teve uma maioria massiva que votou na mudança, mas a gente vai trabalhar para os mais de 20 mil cachoeirenses. Uma coisa importante, né, que vocês não podem tirar de suas mentes nunca isso, nunca. Capacidade vocês têm, boa vontade também vocês têm, uma cabeça boa vocês têm, falta só a mão estendida e ela estará estendida seguramente, porque nada o que a gente vai fazer em Cachoeirinha eu vou fazer só, vou fazer por meio de um grupo, de uma equipe, principalmente de vocês. Beijo no coração de todo mundo e um excelente dia. Vitória Oliveira. Agradecer a André Raimundo pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político Marco Aurélio Freire. Amanhã a gente sai de Cachoeirinha, vem para Caruaru, só que não é com o prefeito eleito nem reeleito. A gente vai ouvir, vai conversar, ele que já foi candidato a prefeito, já foi deputado, é suplente, né, de deputado, vereador eleito aqui em Caruaru, delegado Lessa, do Republicanos. A gente conversa com o Lessa amanhã, aqui na bancada. É verdade, André, é uma entrevista importante porque Lessa, a gente tem que saber quais são os planos dele para a vereança, é uma experiência nova para ele, mas com a experiência anterior de ter sido deputado, inclusive se tem pretensões já de voltar para a Alep, né? Porque a Vitória aqui, eu acredito que ele precisava da Vitória em Caruaru para poder pensar na Alep. Mas vai pensar mesmo? A gente vai saber amanhã, né, nessa conversa. Inclusive agora, só registrar, prefeito, uma série de pessoas ainda estão aqui na live com a gente agradece. Quem veio pelo YouTube, né, aproveita, se inscreve no canal. Nós temos aqui entrevista, esportes, entretenimento, Rádio Cidade, uma rádio muito completa, gente. Agora, aqui a Severina Andrade diz logo, vem correndo, Janeiro, a gente espera. A Robervânia Gonçalves, André Raimundo, Cachoeirinha precisa de você para ontem. Chega logo, Janeiro. Já faz uma hashtag aí, né? Chega logo, Janeiro. O pessoal de Cachoeirinha animado. A Adriele Silva participou aqui também, dizendo que o senhor não é um prefeito, é um pai. Josenildo Santos também ajudando aqui, participando da entrevista. João Miguel, né? A Rebeca Silva já falei. A Edilene Diene, o Cliviton José, Vitor Sintra, Rosemary Ramos, enfim, inúmeras pessoas. A gente agradece a audiência de todos vocês com muito carinho, né? E se inscrevam aqui no nosso canal. Agradecer a Elaine, também a Joseph. Continue ligado na Rádio Cidade, mais informações. Depois tem o Pra Relaxar, Toca Todas e lá em cima o Top Mix Cidade. Continue na Rádio Cidade 99.7. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Amanhã, Cidade.